Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Estava ali, tendo de Deus tudo que Ele tem para mim essa manhã. E aí ele falou, pastor Ivanildo, eu falei, já está na hora, continua. Continua, continua. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa manhã. Estava falando ali com amor. Falei assim, amor, hoje o culto está todo costuradinho assim, ó. E eu nem sabia do que se tratava a escola dominical, porque eu não costumo participar. Eu chego aqui na igreja e vejo o que está acontecendo. E aí a gente estava vindo no carro. E eu falei assim, amor, Deus me deu a palavra tal. Aí ele falou assim, é a nossa aula da escola dominical hoje. Obrigada, amor. A gente vai ter um intensivo da escola dominical hoje no culto. Quarta-feira eu estava na igreja e Deus ministrou meu coração sobre o profeta Abacuque. E eu perguntei para Deus e meu coração se alegrou muito, muito, muito. Não porque os irmãos precisam de saber disso, mas às 4 horas da manhã eu fiquei estudando de umas 8 até umas 4. E eu falei assim, Deus, dá um culto marcante para a sua igreja. Marca a nossa vida. Não é uma questão de querer, é uma questão de necessitar que o Senhor faça algo novo em nós. E aí eu comecei a estudar. E aí quando eu olhei no relógio, era 4 horas da manhã e eu ainda fui tomar banho para poder adiantar para hoje. E quando eu cheguei aqui, eu vi a presença. Eu vi o ministério de louvor começando a falar e reconhecer que na nossa vida, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, nós também cremos que Ele continua e sempre continuará sendo Deus. E depois a pastora Sorrela veio e convidou. Ele que é o nosso amigo. Ele que nos direciona e falou, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Meu coração falava, Senhor, é tudo que eu preciso. Eu só preciso da sua companhia, Espírito Santo. Você consegue entender? Você sente a falta, você sente a necessidade dEle. E aí hoje nós vamos ver sobre esse profeta. Mas eu queria louvar com você antes. Um louvor em forma de oração. Sabe? Quando você apresenta a Deus as suas necessidades. E você fala assim, Senhor, a minha necessidade é essa, mas o Senhor conhece bem aquilo que eu realmente preciso. Apresenta a Deus assim, olha. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que me se ache só Ti, Senhor. Usa-me, adore. Como abrigo no deserto, como
Olha, levante sua mão. Sonda-me, Senhor. Você tem coragem de pedir a Deus para te sondar? O raio-x de Deus vai ver tudo, tudo, tudo. Transforma-me conforme a tua palavra, porque ela tem que ser o padrão da sua vida. Me enche, Deus, se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta, transforma, enche-me e usa-me. Sonda, sonda-me, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Brilha a noite como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. É santo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Visita-nos nessa manhã, ó Pai. A tua igreja está aqui e clama, ó Deus, por algo da tua parte. Nenhum de nós é capaz de fazer, ó Deus, aquilo que precisa ser feito, aquilo que o nosso coração necessita, Deus. O melhor e mais qualificado dos homens não pode produzir aquilo que só o teu Espírito pode. Mas nós cremos e já te agradecemos, ó Deus. Antes mesmo de ver, antes mesmo, ó Deus, de viver a tua provisão neste lugar, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero dizer que o Senhor é santo, eu quero reconhecer que o Senhor é fiel, eu quero reconhecer, ó Deus, que o Senhor já está no nosso amanhã. O Senhor caminha no tempo, o Senhor conhece as intenções, ó Deus. O Senhor nos cerca, ó Deus, atrás, adiante, pelos lados. E o Senhor nos livra de toda cilada, de todo mal. É por isso que eu te amo. É por isso que eu te sirvo. É por isso que eu te dou a minha vida. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Queria agradecer aos pastores, pastora Sumara, pastor Rony,
chegaram no Brasil, já estão lá na igreja de Vitória. Pastora Fernanda também, foi umas pessoas daqui, a Andressa, para dar o apoio, suporte às congregações de lá. Semana que vem gostaria de convidar a igreja a estar orando. Nós vamos estar realizando o congresso de mulheres, um evento muito grande, onde os pastores passam muitas vezes por muitos ataques, porque se mexe com o império das trevas. E no reino do Espírito muitas coisas acontecem que você perceba. E eu gostaria que vocês levantassem um clamor. Nós levantemos um clamor durante essa semana pela vida de todos eles que estão lá para fazer a obra. E agradecer a minha igreja, que eu amo tanto, cada um de vocês, cada pessoa que contribui para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Abra comigo no capítulo 3. E o Senhor falou comigo, tempo de reposicionamento através da fé e confiança em Deus. Tempo de reposicionamento. E eu tenho ouvido muito essa palavra no meu ouvido, muito, muito, muito. E eu sei que Deus vai falar aqui em versículo 16. Ainda que a figueira não. Versículo 16. Amém? Ouvi isso. O meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e eu estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar às minhas alturas. Glória a Deus. Feche sua Bíblia, pode se sentar. O Senhor tem uma palavra para a sua igreja nessa manhã. De fé e esperança. E hoje em dia, o que mais tem desafiado o cristão, os servos do Senhor, é esperar. É uma ansiedade geral. É um cansaço generalizado. Eu não vim aqui para contar mentiras ou para pregar um evangelho romântico que diz que todos aqueles. Irmãos, muitas vezes para nós é difícil esperar em promessas que o Senhor nos faz, porque nós somos humanos. Seria muita pretensão da minha parte ou da sua parte achar que nós somos inabaláveis e firmes, porque o único inabalável é o nosso Deus. O único que sabe, porque Ele já esteve, Ele está e Ele estará em nossa vida, através do seu tempo. E Ele não se abala com as circunstâncias. Ele simplesmente caminha conosco no meio das circunstâncias. Ele caminha nos dias que você está tão feliz que você não consegue se conter. Mas Ele caminha comigo no dia que eu não consigo nem caminhar. Eu preciso ser carregada. Porque a minha humanidade me faz ser assim. Aquilo que eu sinto. E muitas vezes aquilo que eu vejo
me faz duvidar daquilo que Deus falou por mim, daquilo que Ele prometeu a mim. Não é verdade? Só que a palavra dessa manhã, falando sobre o profeta Abacuque, um profeta pouco conhecido, que tem seu nome citado apenas 2 vezes no livro que ele escreveu. Não tem sobrenome. Até o período que o livro foi escrito, existem várias controvérsias. Uns falam que foi no reinado de Joaquim, outros falam que foi um pouco antes, uns falam que foi durante a batalha da Babilônia contra Israel. Isso não vem ao caso. Mas esse livro, o nome do profeta é um nome um pouco atípico. E até quanto ao nome deles tem dúvidas. Alguns falam que vem de uma palavra hebraica que significa abraço. Aquele que abraça, aquele que é abraçado por Deus. Mas também pode ter origem numa planta, numa medicina da Síria, que chamava ambacuco. Não me importa saber o significado do nome de Abacuque, mas me importa saber como Abacuque viveu. Abacuque foi um profeta diferente dos demais, um profeta menor na verdade, mas que fez coisas grandes. Teve muitos. Ele é o profeta da reflexão. Eu gosto de refletir, eu gosto muito. E Abacuque, ele refletia. E nós vemos um profeta que em momento algum ele falou uma palavra de Deus direcionada ao povo. Mas ele falava uma palavra do povo direcionada a Deus. Sabe quando alguém se levanta e toma as suas dores e entrega ao Senhor em forma de perguntas, querendo respostas de Deus que talvez não seriam para ele, mas para toda uma nação? Esse cara era Abacuque. E nós vemos no capítulo, no livro de Abacuque, ele direcionando 3 orações ao Deus dos céus. E ele já começa com o quê? Já refletindo a sua característica principal, perguntando: Senhor, por quê? Até quando o Senhor vai permitir que a violência esteja no meio da tua casa, no meio do teu povo? Para você entender, Israel sempre oscilava. Antes do rei Joaquim, quem reinou foi o rei Josias, o seu pai. E Josias foi um rei excelente diante de Deus. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele reformou o templo. Ele instaurou regras e padrões que honrassem o nome do Senhor. Mas olha para você ver, Josias veio de um pai perverso. Ele veio de um pai que não obedecia ao Senhor. Ele veio de um pai que fez coisas horríveis, que instaurou a idolatria no meio do povo de Deus. E mais uma vez eu constato aquilo que eu já falei aqui nesse púlpito. Filhos bons nascem de pais maus. E filhos maus nascem de pais bons. Sabe o que determina? É aquilo que o seu compromisso com Deus. Tem gente que coloca a culpa, que não se posiciona, que não tem... porque meu pai fazia, mas e você? Você é pleno das suas faculdades mentais? Você responde por você mesmo numa corte? Você responde por você mesmo? O que você aprendeu dos seus pais pode servir, mas retire aquilo que é bom e aquilo que é mal, deixe de lado. Hoje o Senhor está chamando a igreja a um reposicionamento, para que você confie. Josias fez o que era bom e ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. Ele era com certeza tutoriado por pessoas, mas o Senhor se agradou de Josias. Quando ele tinha 16 anos, ele começa a responder por si mesmo e começa a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer.
Até que no final do seu reinado, vem Jeoaquim. E Jeoaquim, ele fez tudo o que Deus não queria. Deus manda o profeta Jeremias entregar palavras de direcionamento para que o povo se arrependesse. Sabe qual a postura dele? Ele mandou o profeta ler. E a parte que ele não gostava, sabe o que ele fazia? Ele jogava no fogo. Quantos de nós temos feito isso? Muitas vezes o Senhor traz uma palavra de direção para o seu povo. Uma palavra de conserto. O que não é nessa manhã, eu preciso de falar isso para que você entenda aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes o Senhor te admoestou, Ele falou, filho, filha, não segue por aí, não faça isso, retire esse altar da sua vida, porque eu não estou nesse altar, retire isso da sua vida, porque isso vai te levar para um caminho ruim. E nós simplesmente fazemos disso aqui, olha, um self-service. Eu gosto de arroz, eu pego arroz. Não gosto de feijão, jogo feijão fora. Eu pego a carne, mas eu jogo a verdura fora. Isso aqui não é self-service. Isso aqui é alimento e vem completo. Assim como um complexo de vitamina que fortalece o seu corpo. Essa palavra é esse complexo que nos fortalece. Sem efeitos colaterais. E Joaquim mandou jogar tudo no fogo e queimar tudo. Você acha que ficou barato? Ficou não. E Deus olhando aquilo, tu falou, é assim? Então agora vai ser de outro jeito. Sabe por quê? Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele não pede conselho. Ele não pergunta para ninguém. Ninguém ensinou para ele a ser Deus, porque ele já se criou sendo Deus. Ele não precisa de ter, eu acho que Deus, às vezes a gente quer ajudar Deus, fala, Senhor, eu acho que o Senhor devia fazer isso. Sabe por quê? Nós estamos acostumados com a democracia. Sabe o que é democracia? É onde um conjunto de pessoas tem que concordar com uma coisa para que ela tenha um prosseguimento, para que ela ande. Só que Deus, Ele não age por democracia, Ele age por teocracia. É a vontade dEle sobre a nossa vida. Sabe? Democracia é bom para os nossos tempos, porque ela dá voz muitas vezes a pessoas que não teriam voz. O regime político é bom na democracia. Todo mundo vai lá e vota. O que é escolhido pelo povo é eleito em partes, né, irmãos? Deixa isso para lá. Mas Deus, Ele não usa democracia. Já pensou se você tivesse que esperar todo mundo concordar com aquilo que Deus prometeu para você viver a promessa dEle? Olha, Deus me prometeu. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas aí precisaria do voto popular para Deus fazer isso acontecer. Deus prometeu para a pastora Sorreila que ela seria usada, que ela seria levada nas nações, mas antes a democracia tem que valer. Eu preciso saber se o Ricardo concorda com isso, se o pastor concorda, se a missionária concorda. Já pensou? Mas Deus, Ele não faz uso disso. Ele deixou que isso fosse criado para que facilitasse algumas coisas. Mas na hora que Ele quer, irmãos, até o inimigo obedece à voz de comando dEle. Você está entendendo? Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor tem o governo nas suas mãos. E quando Ele abre a boca e diz que é. E quando Ele diz não é, não é. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Não se atemorize. A voz dos seus inimigos pode ser bem alta, mas ela não é forte o suficiente. Quem grita alto, grita pouco. A voz vai embora. A voz de medo vai embora. Deus cala essas vozes em nome de Jesus sobre a sua vida. Deus vai fazer calar a voz do seu inimigo.
Deus vai fazer calar a voz do seu perseguidor. Deus vai fazer calar a voz do seu acusador. Porque Ele não precisa de conselho de ninguém para fazer algo acontecer na sua vida. Mas para isso você precisa de se reposicionar. Se reposicione, amados. Às vezes demora um tempo, por falta de costume. Muitas vezes nós estamos prostrados e vendo tudo no limite da nossa visão, uma visão baixa. Nós vemos assim no limite baixo. Mas Deus quer que você erga os seus olhos e olhe para o alto. Porque é daqui que vem o seu socorro. É daqui que vem a provisão para a sua vida. Às vezes você olha para o céu e não vê nada. Mas sabe por que você não vê nada? Porque a nossa visão é limitada. E quando você pensa que você não está vendo nada, Ele já está ocupando tudo. Tudo. Eu não posso limitar a Deus onde meu olhar alcança, porque Ele é infinito. Ele é infinito, Ele é grande demais. Eu não consigo medir Ele. Eu não consigo colocar Ele dentro dos meus problemas em uma caixa e falar assim: Senhor, resolve agora. Não. Ele não é limitado. Em meio à ruína que estava aquele lugar, mediante ao reinado desse rei mau, Abacuque se levanta. Sabe o que eu percebi? Que o livro todo de Abacuque fala que ele questiona Deus, mas eu não vejo em nenhum momento ele se relacionando com o povo. E isso me dá a oportunidade de entender que esses questionamentos, apesar de ser do povo, era uma dúvida pessoal dele. Sabe? Abacuque veio com uma dúvida de verdade para Deus. E muitas vezes a gente tem vergonha de apresentar essas dúvidas. A gente sempre quer ter o ar de que sabe tudo. Ah, eu sei tudo. Só que sabe o que Deus me falou nessa madrugada? Deus prefere alguém que tem uma dúvida sincera e de verdade, do que alguém que tem uma certeza enganosa, uma certeza de mentira. Sabe? Tem gente que tem certeza enganosa e mentirosa. Vive um cristianismo falso. Da porta para dentro, da rua para fora, é outra pessoa irreconhecível. Sua convicção é de verdade em Deus? Você realmente serve ao Senhor? Aí Abacuque chegou e começou a perguntar. Ele falou: Senhor, por quê? Até quando? Por que eu estou vendo violência, eu estou vendo corrupção, eu estou vendo tudo de ruim? E ele via que o povo, apesar de ter o nome de escolhido de Deus, o povo eleito, a raça eleita do Senhor, eles estavam vivendo completamente oposto àquilo que o título garantia a eles. E o pior engano é você se valer de uma coisa que não é verdade na sua vida. Você sabia que o maior engano não é para as pessoas que estão me vendo. O maior engano é para mim. Eu sou o maior prejudicado quando eu faço da minha vida uma mentira. Você sabe? Porque as pessoas, a salvação individual, elas não vão prestar conta por mim. Mas eu vou prestar conta dos meus atos diante do Senhor. Viver de mentira é rascunhar a própria morte. Você sabia disso? Está na hora de se reposicionar e viver um cristianismo verdadeiro, irmãos. Sabe? Talvez você está no playground aí, dado as mãos com a imaturidade e fazendo o que dá na telha. Ah, eu vou fazer isso. Deus tem misericórdia, Deus é bonzinho, Deus não... Oi, imaturidade. Não quero você mais não. Você foi minha professora até hoje, mas agora eu vou dar a mão a outra, eu vou graduar. Eu vou levar ao meu nível.
Eu não quero mais viver nessa imaturidade, nesse sentimento de querer que Deus seja uma babá para mim. Que Ele vá limpando aquilo que eu estou fazendo de errado. Que Ele vá consertando aqueles caminhos tortos. Deus não quer ser mais babysitter de ninguém. Ele já te deu tudo que você precisa. Ele quer que você ande. Chega de coisas de menino. Porque menino não se posiciona, menino é posicionado. E se você, nesses dias, for como menino, no mau sentido, nas atitudes, o coração sempre inocente, o coração puro como de uma criança. Mas se você, nas suas atitudes, agir como menino, você vai ser barrado de muitas coisas que Deus tem na sua vida. Muitas coisas. Você vai impedir a você mesmo de viver aquilo que Deus quer, sabe por quê? Porque Deus não te dá nada para te matar. Se você der uma arma de guerra para uma criança que não é preparada, você acha que ela vai lutar adequadamente com essa arma? Não. Ele vai brincar. Ele não tem alvo, não tem foco. E agora nós precisamos de ter visão de Deus. Olha aqui, quando Abacuque perguntou para Deus, ele estava esperando de Deus uma resposta. Olha a primeira oração de Abacuque. Ele questionou a Deus. Ele questionou a Deus quanto ao silêncio. Porque Deus estava indiferente. No momento da crise, Deus se cala. Sabe por quê? Não é porque Ele não está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Significa que Ele está te assistindo. E aí ele questionou contra isso. E Deus estava indiferente. Deus só vai deixar isso acontecer. Esse povo vai se destruir. Esse povo vai se autodestruir. Mas aí Deus responde a ele. Só que você acha que Deus deu uma resposta? Não. Deus deu uma visão. Só que antes de Deus dar a visão, o que Abacuque fez, irmãos? Eu vou para a torre de vigia. E eu vou ficar sob as muralhas. Sabe por quê? Ele procurou um lugar alto. Para ele parar de ter aquela visão medíocre da situação. Porque ele estava olhando só para o que o povo fazia. As calamidades, os pecados, as corrupções. Mas aí ele procurou um lugar alto para ele ver por cima. E ele ficou lá e a palavra fala que ele subiu. Ficarei no meu posto. Tomarei posição sobre a muralha. E o terceiro, aguardarei. Aguardarei. O tempo de aguardar. Subir e ficar na posição é difícil? É possível, mas é possível. Mas aguardar na posição é complicado. Tem gente que faz tudo certo, mas na hora de esperar, sabe o que ele faz? Ele dorme. Ele relaxa. E fica assim, não, eu estou aqui em cima, já está bom. Eu não preciso mais de ficar olhando e vendo de onde vem o socorro. Eu não posso ficar em sentido. Eu durmo, porque eu já estou numa posição alta. Obreiros, talvez você tenha se colocado na posição de vigia. Você tem que ficar na posição em cima da muralha. Mas na hora de aguardar a resposta, você tem dormido. E talvez Deus já mandou resposta, não uma, não duas, não três, não quatro. E você ainda não teve a capacidade de entender aquilo que Deus te respondeu. Deus já te mostrou. Deus já te falou. Deus já te corrigiu. Agora a atitude de continuar no erro, ou de refazer e se reposicionar, é sua. Não transfira para Deus. Ele dá uma visão para Abacuque. Só que Abacuque fica ainda muito mais apavorado. Sabe quando você está doente? E você já está sofrendo assim horrores. O médico te dá uma receita.
E aí você pensa, agora os meus problemas acabaram. Aí a receita de Deus estava escrita assim, ó. Eu vou mandar os caldeus e eles vão botar vocês tudo no eixo. Pensa num povo forte. Pensa num povo brabo. Pensa num povo terrível, que aspirava sangue. Eles queriam matar e dominar tudo. Eles já eram considerados a maior potência do mundo. E aí o que eles fizeram? A receita de Deus era essa aqui, ó. Vocês vão curar assim. Abacuque tremeu, estremeceu e falou: Senhor, mas Senhor, o Senhor é um Deus santo, o Senhor não tolera pecado. Como que o Senhor vai fazer justiça com um povo que é pior do que nós? Eles são infinitamente piores, eles são idólatras, eles são corruptos, eles são maus. E o Senhor acha que nós vamos aprender? Eu estou falando com as minhas palavras. O Senhor acha que nós podemos aprender com esse povo? Só que tem uma diferença aí que eu gostaria de ressaltar, irmãos. Quando você se chegar a Deus com as suas dúvidas, certifique que o seu coração não é arrogante. Porque Deus, Ele não suporta pessoas altivas e arrogantes. Seja humilde para reconhecer que você tem dúvida e você vai esperar a resposta. Tem gente que já chega para Deus querendo ensinar e envergonhar Deus por uma decisão que Ele tomou. Deus não se envergonha, mas você vai ser envergonhado. Se você chegar com arrogância, com coração altivo e falar para Deus coisas que Ele já sabe. Abacuque não, ele chegou perguntando: Senhor, tem jeito de aprender alguma coisa com esse povo? Senhor, por que o Senhor vai castigar os justos? E os ímpios, eles vão ter a vitória, além de ser exemplo para o povo. Sabe por quê? Tem hora que Deus manda a crise na nossa vida. Ele passa por momentos e você vai passando na moinha. E eu converso com várias pessoas. Eu tenho o privilégio de conversar com várias pessoas e ouvir testemunhos e pedidos de oração. E as pessoas às vezes desabafam e contam o que está acontecendo. E no meio dessas muitas pessoas, alguns que são líderes, e eu gosto de ouvir, eu gosto de absorver tudo que eles falam para mim. E eu vejo que não é uma coisa local. A crise está em todos os lugares. Sabe quando Deus está querendo fortalecer colunas? Se uma pessoa quiser fortalecer essa coluna, Ele vai ter que furar ela. Para enxertar mais cimento, mais concreto. Enlarguecer ela. Ele vai ter que colocar escoras. Porque a coluna vai parecer que não está segurando nada. Você está entendendo, coluna? Que às vezes a gente se sente tão inútil. A gente sente que a gente não está fazendo a diferença. A gente sente que a qualquer hora tudo pode desabar. Mas é porque Deus está nos furando para colocar algo mais forte em nós. Porque Ele sabe a necessidade que nós temos. Deus está furando colunas. Mas não sucumbe, não. Não desiste, não. Não pare. É para te fortalecer. É para te fazer ficar de pé. Porque mais peso vai ser colocado. E se essa coluna continuar desse jeito, ela não vai cair sozinha. Ela cai com toda uma estrutura. E muitas pessoas podem ser prejudicadas. Através da queda de uma única coluna.
Você acha que se uma coluna dessa cair, as outras vão segurar tudo? Se essa parte cair, vai puxando tudo. E tudo cai. Por isso Deus vê a necessidade de fortalecer colunas ao redor de toda a terra. Ore por elas. Essas colunas são pessoas, irmãos, que já suportaram muitas coisas. E a coluna não anda. A coluna muitas vezes não aparece. Mas ela suporta. Valorize colunas. Valorize essas pessoas. Deus dá uma visão para ele. E fala assim, olha, eles vão vir. Eles vão vencer. E aí a terceira oração, a segunda oração, aliás, em resposta, em questionamento a essa pergunta, ele fala, Deus, o Senhor não está sendo coerente. Como assim que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai fazer? E Deus dá para ele todas as coordenadas, falando para ele. No capítulo 2, o Senhor fala os 5 ais que virá sobre esse povo que Ele vai fazer vencer. Eu vou deixar eles vencer, mas não pense que eles vão ficar impunes. Porque o pecado traz consequência. E Ele falou do primeiro ai, aquele que amontoa coisas que não são suas. Aquele arrogante que cresce em cima das pessoas. Depois ele fala, ai daquele que traz lucros injustos para a sua casa, que se enriquece ilicitamente. Os corruptos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, estabelece com crime. E aí ele fala, o Senhor, Ele vai encher a terra do conhecimento e as pessoas não serão mais enganadas. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, que retira a consciência, que retira o entendimento do seu próximo, que embebeda o seu próximo. Você está vendo como é sério? Ele não fugiu do controle não, ele pode ter ficado calado, mas ele tem todo o cronograma e nada foge das mãos de Deus. Nada, 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 nada. E ele fala o último ai daquele que diz a madeira desperta, referente à idolatria daquele povo. Ai daquele que fala para um pedaço de pau, para um pedaço de pedra, para fazer alguma coisa, e a palavra diz, não sou eu. Eles são ocos. Eles não têm espírito, fôlego da vida. Mas você deve direcionar as suas súplicas, o seu clamor a um Deus vivo, que pode fazer algo por você. Não direciona seu clamor para um pastor, irmãos. O pastor pode te ajudar a ter uma nova visão, a te aconselhar, mas o seu clamor deve ser levado a Deus. Quantas vezes o Senhor entrou com provisão na vida de pessoas e ninguém sabia? Eu mesmo posso dar testemunho. Eu já passei por coisas que eu não falei nem para o meu pastor. Não é porque eu não confio nele, mas sabe por quê? Porque às vezes você está tão arrochado que você não quer falar com ninguém, você só quer esperar em Deus. E eu esperei, Deus entrou com provisão. E eu continuei amando meu pastor, amando os meus amigos, amando meu esposo. Passei por lutas que às vezes nem ele soube. Eram batalhas travadas dentro de mim, comigo mesma. Igual Abacuque, que ele estava numa batalha existencial. Ele queria entender algumas coisas e Deus deu uma visão para ele. E olha aqui, o juízo de Deus é inevitável. E os caminhos dele podem não ser compreendidos por nós no momento que nós estamos passando. Mas eles vão fazer sentido na sua vida. Lá na frente, você vai entender por que você teve que passar por isso. Hoje eu já entendo alguns dos caminhos que Deus me fez passar. Sabe? Para eu ter graça dele. E poder falar, olha, Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Olha, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua.
Eu falo para todo mundo, ninguém acredita em mim. Pensa na pessoa mais vergonhosa da face, da galáxia, do universo, da Via Láctea. Estou mentindo, amor? Eu não estou mentindo. Irmãos, pensa na pessoa que vinha para o púlpito e suava. Parecia uma cachoeira de poder. Mas toda molhada, porque eu morria de vergonha. Eu tinha tanta vergonha, não sabia falar, não sabia cantar, não sabia nada. Mas eu ficava lá atrás na igreja, lá atrás assim, ó, porque era um galpão aberto, que era uma garagem de carro. E aí eu ficava assim, oh Deus, deixa eu fazer o louvor, Senhor. E eu era criança, e só tinha adulto fazendo louvor. Ô Senhor, deixa eu fazer o louvor, deixa, Senhor, fazer o louvor. Assim, chance zero de acontecer. Mas eu ficava lá, uma criança. Oh Deus, deixa eu fazer o louvor, deixa. E nunca falei com ninguém. Eu não estou mentindo. Um dia eu saí do culto, e o líder do louvor, o pastor Marquinho, desse tamanho, pastor Marquinho. E ele chegou para mim e falou assim, aqui. E ele é muito brincalhão, eu estava orando. E eu queria saber, você não quer ir lá fazer o louvor com nós, não? Eu abracei ele assim, ó. Porque não dava para encontrar a mão. Eu abracei ele, eu pulei, eu gritei. E olha, meu pai e minha mãe não eram cristãos, eles não estavam na igreja, sozinha. E eu pulei, eu fiz uma festa naquela porta. E ele, sem entender, falou, nossa, eu fiz alguma coisa muito boa para essa menina, que ela está desse jeito. Sabe por quê? Porque ali foi uma das minhas primeiras experiências com Deus. Uma criança que não tinha o pai nem a mãe para falar, para interceder por ninguém. Mas eu tinha Ele. Eu tinha Ele. Eu tinha Ele. E eu nunca mais me esqueci desse dia. Eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu experimentei a fidelidade de Deus. E eu vivi a resposta da minha oração. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar dos dias que Deus te respondeu sem você nem abrir a boca? Sem você nem falar nada, ainda antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece. E eu vi nesse dia que Deus é fiel. E depois desse dia, muitas outras coisas eu poderia falar. Mas eu queria falar para você que Deus faz. Talvez você pense que você não é qualificado, que você tem vergonha. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olha eu aqui. Não é impossível, não. Você só tem que se posicionar. Você só tem que se posicionar. Se posiciona. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Você vai ver. Deus, Ele não precisa explicar para você porque que Ele está fazendo. Ele não precisa explicar. Mas você tem que estar aberto a viver a vontade dEle para a sua vida. E é isso que muitas vezes é o quebra-mola da bênção. É porque se Deus quer fazer eu passar por uma crise, Ele tem que me explicar por quê. E tem que me dar uma data de quando eu vou sair. Olha, do dia tal ao dia tal você vai passar por uma pequena prova. E logo após você vai sair. Isso, Deus não precisa te dar um manual, uma bula. Aqui, você está com Ele? Então entra de cabeça, mergulha fundo aí, ó. E deixa Deus te ensinar a nadar. Deixa Deus te ensinar a nadar. O problema é que a gente só quer entrar no mar se Deus der boia, Deus der pé de pato e der respirador. Muitas vezes Ele vai te lançar lá e falar assim, ó. Caminha sobre as águas. É a sua fé. Pedro, você sabe nadar, meu filho? Ah, é porque eu vou pedir você para sair do mar aqui e vir ter comigo. Deus não perguntou, não. Você sabia nadar, não? Mandou, vem ter comigo, sou eu. No meu caso, que não sei nadar, mas eu sei de um monte de gente que não sabe nadar também, então isso não é vergonha. Já pensou se eu começasse a pensar, isso vai dar errado? Como se diz o pastor Rony, como é que ele fala? Isso vai dar pepino, né? Ele fala assim, isso vai dar errado, porque eu não sei nadar, eu vou cair igual um prego nesse mar e vou lá para o fundo. Se é a voz de Deus, sai do barco. Se a voz de Deus sai do barco, saia do barco.
Vá ter com Ele. Nenhuma onda vai te assustar mais do que você seguir viagem sem Jesus. Nenhuma onda é tão assustadora quanto você seguir a viagem sem Ele. Talvez você está questionando a sua fé aí, falou, Deus não está fazendo nada, eu acho que esse negócio é bobeira, vou seguir minha vida, eu vou abandonar isso, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero ser feliz, eu quero isso. Eu ministrei para os jovens aqui sexta-feira. Aqui, felicidade só em Jesus. O resto é propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Só que aqui, Abacuque precisou desenvolver a confiança. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Eu estudei até 4 horas da manhã, vocês vão ter que me escutar. E olha, ele precisava de confiar em Deus. Só que deixa eu perguntar para você. Você confia em alguém que você não conhece? Alguém confia? Você confia, Ricardo, em alguém que você não conhece? E você pode conhecer alguém que você não se relaciona com esse alguém? Está aí a resposta. Muitas vezes nós duvidamos porque nós não confiamos em Deus o suficiente. E nós não confiamos em Deus o suficiente porque nós não nos relacionamos com Ele. Entendeu? É uma lógica que a gente vai pegando, sabe? O culto está costurado. Então, vai seguir no caminho aqui, ó. Se você não se relacionar com Deus, com frequência, com intimidade, você não vai confiar nele. E aí, quando vier o problema, você vai ficar, ai, meu Deus, eu vou morrer, isso vai acontecer, ai, essa conta vai me matar. Sabe por quê? Porque você não confia. E você precisa de se relacionar com Deus. Aqui, ele saiu do barco. Se fosse um desconhecido, você acha que ele teria essa coragem? Mas ele estava together. Ele estava juntinho lá, ó. Aqui, se eu morrer, ele vai me ressuscitar. Se eu me afogar, ele me traz debaixo da profundeza, do oculto desse mar. Mas a gente não confia, porque às vezes a gente não acredita nisso mais. Confiar em Deus. Deixa eu ver aqui se eu escrevi. O significado da palavra confiança. Está aqui. Segurança, convicção. Acreditar na sinceridade de algo. Firme convicção que se tem em relação a outra pessoa. Crença na honestidade, lealdade e eficácia. Você crê que Deus é fiel? Você crê que Ele é real? Você crê que Ele pode fazer? Então confia. Confia. Ele chamou. Vamos lá para o final. E aí Deus vem e fala para ele assim, ó, um versículo que serviu tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por isso que eles falam que Abacuque foi um dos precursores da reforma protestante. Porque ele fala assim, olha, o justo, Deus fala com Abacuque, o justo vai viver pela fé. Você está achando que o justo vai viver por causa das circunstâncias? O justo vai viver porque ele vai sair de um país amedrontado pela palavra dos opressores? Você acha que o justo vai viver pelas seguranças financeiras que ele ajuntou na terra e ele pode viver bem sem depender de ninguém? Você acha que o justo vai viver porque ele estudou e fez bacharel, teologia, PhD e o tanto que coisa que for, doutorado, porque ele sabe muito? Isso aí pode te garantir algumas coisas, mas não te garante a totalidade das coisas. A fé sim te garante. Sabe por quê? Porque a fé, ela vê antes de existir.
Você tem fé? Fique de pé. Você tem fé? Eu quero mexer com a sua fé hoje. Você tem fé? Você tem fé?